Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo aqui ao canal do EBD em Foco, o professor Victor, e hoje eu quero trazer um auxílio para você, uma ajuda para a lição de número 2 da nossa revista aí da CPAD, terceiro trimestre. Nós estamos trabalhando o tema Os Ataques contra a Igreja de Cristo. E na lição número 2, especificamente, é um tema muito importante, onde vai ser tratado sobre a sutileza da banalização da graça. Diante desse tema tão importante, aqui no EBD em Foco, nós temos um sermão, isso mesmo, um sermão do irmão Eberson, que tem como título A Graça Maravilhosa. Então, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? A gente vai aproveitar esse sermão do irmão Eberson e vamos estudá-lo. A gente vai ver alguns pontos desse sermão como uma maneira de complementar os nossos estudos e a nossa preparação da aula de domingo, tá certo? Então, preste atenção nisso. Esse vídeo não é o vídeo de comentário da nossa lição, que já está gravado, já está disponível aí no canal do EBD em Foco. Esse vídeo aqui é um vídeo de complemento, né, para você, professor e professora, preparar a sua lição, onde a gente vai pegar um sermão do irmão Eberson chamado A Graça Maravilhosa, e eu vou apresentar esse sermão aqui para vocês, porque esse sermão tem tudo a ver com o nosso tema de aula de domingo, né? Então a gente vai aproveitar esse sermão e vai tirar lições desse sermão, vai ver coisas interessantes desse sermão, para aí a gente conseguir, né, complementar a nossa lição, ter mais subsídios, né, para preparar a nossa aula e conseguir ministrar uma aula de excelência, tá bom? Então eu fiz aqui slides e peço que você me acompanhe hoje aqui nesses slides para a gente estudar esse sermão, A Graça Maravilhosa. Vamos lá! Vamos aqui já traçar o objetivo aqui dessa aula, eu comentei um pouquinho, mas para ficar bem claro a todos, tá? A gente vai aqui apresentar uma aula para ser um complemento da lição. Então, essa aula aqui, esse vídeo aqui vai te ajudar, tá? Você refletir um pouco mais, a você ter mais ideias, mais textos bíblicos, tá? Uma maneira de você expor a lição de número 2, que tem o título A Sutileza da Banalização da Graça. Porque esse sermão que nós vamos estudar aqui, ele tem como tema a maravilhosa graça. E a gente vai ver aqui a importância da graça para a gente conseguir ministrar uma boa aula, tá? Como eu tinha informado vocês, esse vídeo não é o comentário da lição, tá bom? A gente já tem no canal do EBD em Foco o comentário da lição, a gente está aqui com um vídeo extra, uma ajuda, tá? E a gente vai estudar um sermão do irmão Eberson, isso mesmo. O irmão Eberson preparou, tinha esse sermão, né, no site do EBD em Foco, preparado, e a gente vai aproveitar esse sermão e vai tirar alguns insights, algumas observações sobre o sermão aqui nesse vídeo, tá? Eu vou fazer uma exposição da parte do sermão, tá? E você poderá adquirir o sermão completo no site do EBD em Foco, tá? Isso vai te ajudar para as lições desse trimestre. Então, eu não vou aqui, né, passar todo o sermão que o irmão Eberson preparou. A gente tem um arquivo de PDF, em PDF, tá? Com esse sermão, com mais de 12 páginas desse sermão, desse tema, um estudo, né, do irmão Eberson sobre o tema da graça, com esse título, A Maravilhosa Graça, e eu vou fazer o que aqui? Eu vou expor partes, eu vou te apresentar partes desse sermão, já para te ajudar na lição, mas, se você pode e quiser, você pode adquirir esse sermão no EBD em Foco, tá? Você pode comprar ele é vendido separado, então você pode entrar no site do EBD em Foco, ou você pode chamar no WhatsApp do EBD em Foco, tá? Aqui na descrição do vídeo vai ter os links para isso, e aí você consegue o sermão completo, que você vai fazer um ótimo investimento, porque isso vai te ajudar tanto na lição de número 2, né? Você já vai ter um estudo completo sobre o tema da graça. Além disso, você vai poder ter um auxílio, uma preparação para vários outros temas dessa lição desse trimestre, porque a graça é o assunto base, né, pra gente sempre, e também isso vai te ajudar, porque você vai poder pregar esse sermão, né, com a sua realidade na sua igreja, você vai poder também dar ensinos baseados nesse sermão, então vai te ajudar. Então aqui eu vou fazer uma rápida apresentação do sermão, já com algumas lições pra gente, mas você que pode, não deixe de adquirir o sermão completo, o arquivo em PDF, que vai abençoar a sua vida. Vamos lá? Vamos seguir? Então, o sermão do irmão Eberson começa com um hino que ele coloca, que é muito bonito, que é o hino chamado Graça Maravilhosa. É desse hino aí que saiu o título, né, desse sermão que ele preparou, Graça Maravilhosa. Eu vou ler aqui rapidamente esse hino, tá? Se tiver um pouquinho pequeno para você aí quando você estiver assistindo, fique tranquilo, preste atenção nas palavras que eu vou dizer desse hino. Maravilhosa graça, que doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado.
Era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça meus medos aliviou. Quão preciosa foi a aparição da graça na hora que eu acreditei. Aí vem o coro. Minhas correntes se formam, eu fui liberto. Meu Deus, meu Salvador, me resgatou. E como num dilúvio, sua misericórdia chove. Amor sem fim, graça incrível. Veja que poema maravilhoso. Que trecho, que hino maravilhoso. É uma declaração apaixonada sobre a graça. Sem a graça, né, é dito aqui, sem a graça eu era cego, mas agora, por causa da graça, eu vejo. Né? Foi a graça que ensinou o meu coração a temer, que aliviou os meus medos. É a graça que tem esse poder. Né? A gente foi liberto por causa da graça, porque o Salvador nos resgatou. Esse hino aqui, né, expressa, e é uma declaração, uma forma de poesia, a expressão, né, do sentimento do cristão, daquele que é resgatado pela graça, daquele que entende o valor da graça. Por isso que o tema da lição de número 2, ele é tão urgente. Tem existido uma banalização da graça. Tem se tratado a graça de uma maneira equivocada muitas vezes. E a gente não pode cair nisso. A gente tem que saber o que de fato é a graça. A gente tem que compreender qual é o real sentido da graça. Porque a graça é a maravilhosa ação de Deus para nos salvar e nos resgatar. E sem a graça não estaríamos aqui, sem a graça não daríamos aula, sem a graça não estaríamos com o Senhor e nos caminhos do Senhor. Somos dependentes da graça, então entender de fato o que é a graça e entender a beleza da graça é valioso e necessário. Por isso, nesse sermão do irmão Eberson, ele começa, né, já trazendo um hino, né, um hino sobre a graça, né, mostrando e incentivando a gente não se esquecer como a graça é importante. E esse hino da graça maravilhosa, que é citado aqui no início do sermão, ele foi composto por um capitão chamado John Newton, né? Ele fazia muitas viagens, e uma das suas viagens, o seu navio quase afundou por causa da tempestade. Então o navio dele estava uma forte tempestade, o navio dele quase afundou, mas quando ele achou que ia morrer, que tudo ia acabar na vida dele, aconteceu um milagre, né? O navio dele não afundou, ele conseguiu se safar, né, daquela tempestade, e depois desse incidente ele se converteu ao Evangelho, né? E ele entendeu aquilo que aconteceu com ele, ele entendeu aquela permissão de Deus para ele permanecer vivo, né? Ele se converteu ao Evangelho, a partir dali ele começou a lutar pelo fim da escravidão e passou o resto da vida dele trabalhando na obra de Deus. Então, uma experiência, né, de livramento que ele teve proporcionou a ele uma vida, né, nos caminhos do Senhor. Tanto a experiência dele de ter sido resgatado naquele momento de tanta dificuldade, como toda a caminhada de vida dele foi sustentada pela graça. E ele entendeu isso, tanto que escreveu esse sermão, Maravilhosa Graça, né? Graça maravilhosa, graça incrível, amor sem fim, que a gente leu. Então, só alguém, né, que reflete, expressa a graça dessa maneira, né, é alguém que de fato entendeu como foi salvo, como foi resgatado pela graça. Então, somente quem foi salvo pela graça sabe o seu real significado. Então, a graça, esse assunto, ele não pode ser banalizado. Ele não pode ser tratado de qualquer maneira. A graça não é uma garantia que a gente pode viver como quer, que a gente pode fazer o que quer, que a gente pode ser o que quer. Não, a graça não significa isso. A graça significa, né, salvação, nova oportunidade, novo caminho, né, cuidado de Deus para nós. E a gente começa aqui falando de um exemplo desse homem, né, John Newton, para você refletir um pouquinho sobre a vida dele e pensar, uma pessoa que era para estar morto, uma pessoa que era para sua vida ter acabado no mar, né, sem ninguém nem achar o corpo. Ele foi, né, resgatado por Deus, foi salvo, teve um livramento, ele entendeu que aquele livramento era ação de Deus, ele serve ao Senhor, ele busca o Senhor, ele deixa uma velha vida e ele passa a servir o Senhor. Ele serve ao Senhor não porque ele é bom, não porque ele é forte, não porque ele consegue se livrar de uma tempestade, ele serve ao Senhor porque Deus cuidou dele, porque Deus o salvou, porque Deus o guardou, tá? Então, nesse sermão aqui que eu estou expondo para vocês, né, como um complemento da lição de número 2, o irmão Eberson vai abordar nesse sermão um ensino bíblico sobre a graça de Deus, mostrando como a graça agiu na vida de alguns personagens bíblicos e faz algumas aplicações práticas para a nossa vida. Então,
Esse sermão aqui que eu estou conversando, o irmão Eberson trabalha de maneira muito valiosa uma ideia importante, que é um ensino bíblico sobre a graça, trazendo vários exemplos de personagens bíblicos que foram alcançados pela graça e como eles viveram relacionados com essa graça, e no final ele traz aplicações práticas para a nossa vida, tá? Eu não vou fazer aqui a exposição de todo o sermão, porque ele traz vários exemplos de personagens que eu já vou citar para você, tá? Mas eu vou apresentar algumas partes que já nos ajudarão, né? E já vai ajudar você, professor DBD, para esse trimestre, para essa aula, tá? Esse sermão, como eu tinha dito, ele é vendido de forma separada. Por que eu estou falando isso novamente? Porque como eu não vou expor todo o sermão, eu não vou colocar todas as partes, né? Todos os exemplos de personagem, se você tiver curiosidade, né, de complementar, de adquirir o sermão, aí você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Mas isso aqui, esse vídeo já vai ser suficiente para você ter uma noção, né, sobre a riqueza desse sermão e a importância de tratar da graça da perspectiva bíblica, tá? Se você tiver interesse de conhecer o sermão, não esquece de clicar nos links aqui embaixo, que aí você consegue adquirir. Primeiro, o que significa graça? A palavra significa favor e merecido. Se a gente ler Romanos, capítulo de número 5, verso de número 8, eu vou ler aqui para você. Romanos 5, verso 8. Um texto importante para a gente, tá? Um texto que reflete isso que a gente está falando sobre graça. Romanos 5, verso de número 8, diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo sendo pecadores, a graça é manifesta para a nossa salvação. E quando a gente vai tratar do assunto da graça, a gente precisa, já quando a gente pergunta o que significa graça, esse favor imerecido, o que isso significa? Significa algo belo e maravilhoso que a gente não pode se esquecer. Veja, nós não merecemos o amor de Deus. Nós não somos bons para merecer o amor de Deus. Nós não somos fortes para merecer o amor de Deus. Nós nem somos perfeitos para merecer o amor de Deus. Mesmo sendo pecadores, como diz esse texto de Romanos 5:8, Deus, ele faz um favor para nós. Qual que é o favor? Nos abençoar, nos resgatar, nos chamar para o seu amor, nos trazer, né, para perto dele. Isso é favor imerecido. Nós não merecermos isso porque somos imperfeitos e pecadores, mas Deus, com a sua graça, ou seja, com o seu favor imerecido, vem até nós e nos traz para perto dele. Tá bom? Então a palavra graça significa isso. E no sentido que a gente está falando de pecadores, né, a Bíblia é muito clara em dizer que todos pecaram e não há justos. Você pode ler isso em Romanos 3:10, Romanos 3:23. Não existe uma pessoa justa, né? Não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. A gente não pode dizer assim, tal irmão, ele vai para a igreja, ele é bom, porque ele é uma pessoa diferenciada, então por isso que ele é bom. Eu não sou assim, eu sou um pouco falho, eu sou um pouco pecador, né? Aquela pessoa parece que ela foi chamada para aquilo, eu não. Ela é uma boa pessoa, por isso que ela está com Deus. Eu não sou uma boa pessoa assim. Nós não podemos pensar assim, porque não existe pessoa justa. Não existe uma pessoa que a gente vai dizer assim, é melhor do que a outra para alcançar a salvação ou alcançar a graça. Não existe isso. Todos nós somos pecadores e dependentes da graça de Deus. Então, você precisa entender que o seu pastor, o seu professor, né, o seu aluno, ou qualquer irmão que esteja na igreja, ele não é melhor que o outro no sentido de capacidade para encontrar salvação, ou no sentido de capacidade para estar próximo de Deus. Todos pecaram. E não há justo diante de Deus. Diante da gloriosa presença de Deus, da santidade de Deus, não há pessoa justa. Todos são pecadores. E a origem disso é lá no Éden, né? Lá no Éden, naquele dia, né, que a gente começa a ler em Gênesis, capítulo 3, verso 21. A gente vê que o homem peca. Então, Deus dá uma ordem ao ser humano para ele não comer de um fruto. Adão e Eva, eles, né, caem naquilo, eles desobedecem a Deus. Então, o ser humano é esse ser humano que desobedece ao Senhor, que peca. E pecar é errar o alvo. Eles tinham algo a fazer, mas eles escolhem viver para si. Eles escolhem fazer as suas vontades. Isso é pecado. Isso é um erro. Diante desse pecado, diante desse erro, né,
há consequências. E o homem, por causa do seu orgulho, achando que poderia ser como Deus, fazendo a sua vontade, fazendo as suas escolhas, sem querer saber o que Deus deseja, ele peca, ele se afasta de Deus, ele é pecador. Mas já no texto de Gênesis, tá? Já no texto de Gênesis, Deus se achega a Adão depois que ele peca. Você lembra desse texto? Adão e Eva, eles pecam, aí o homem se esconde, mas Deus desce na viração do dia como sempre, né? E chama Adão: onde você está? Por quê? Porque Deus se achega ao homem. É o homem que se esconde de Deus. Por causa dos seus pecados, o homem se afasta de Deus. Por causa dos seus pecados, o homem se distancia do Senhor. Mas Deus, ele manifesta a sua graça já no texto de Gênesis, porque ele desce para falar com o homem. É o homem que está escondido. É o homem que está vendo a sua nudez. Mas Deus, ele quer abraçar. Deus, ele quer restaurar. E mesmo a saída do homem do Éden, você vê que Deus, ele não desistiu da humanidade. Deus continuou agindo, e a gente vê isso no texto de Gênesis, Deus chamando Abraão, Deus chamando o povo de Israel, e principalmente em Jesus Cristo, onde ele vem resgatar aquele que estava perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus não entrega o seu Filho, se o Filho não vem e se encarna, se Jesus não se achega até nós, ninguém poderia ser salvo, ninguém poderia ser restaurado, ninguém poderia ser transformado. Isso é graça para pecadores. Pecadores não merecem, mas ganham de graça a graça do Senhor. Então, desde Gênesis, a gente vai ver o Senhor agindo para salvar pecadores. A ação de Deus para salvar pecadores é o que nós chamamos de graça. E aí, no sermão aqui que eu estou expondo para vocês, Graça Maravilhosa, do irmão Eberson, ele vai expor vários personagens diferentes onde a gente vai ver a graça na vida deles. A gente vai ver a graça na vida de Noé, a graça na vida de Judá, a graça na vida de Raabe, a graça na vida de Davi, a graça na vida de Ruth, a graça na vida da mulher adúltera, tá? Mas nesse vídeo aqui eu vou destacar apenas a graça na vida da mulher adúltera, porque não vai dar tempo da gente abordar todos os personagens. Mas no sermão, quando você lê, você vai ver que tem todos esses personagens. É um estudo muito completo, porque você vai saber como Deus agiu na vida de Noé com graça, como Deus agiu na vida de Judá, como Deus agiu na vida de Raabe, na vida de Davi, na vida de Ruth e na vida da mulher adúltera. Eu vou destacar aqui a mulher adúltera, né? No nosso texto de João 8. Você conhece a história, e eu vou ler aqui rapidamente, João 8, a partir do verso 1, que diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado ele ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso disse ele, tentando para terem que o acusar. E aí, Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Veja, as pessoas iam atirar pedra naquela mulher. Eles queriam condenar aquela mulher na frente de todos, principalmente porque queriam pegar Jesus em falta. E Jesus trouxe uma fala do que a gente já trabalhou um pouquinho nesse vídeo sobre a graça. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Essa fala de Jesus ecoa o quê? Quem é justo? É a pergunta de Jesus. E quem lê a Bíblia sabe que não é justo. Inclusive essas pessoas, mesmo na sua maldade, quando eles foram perguntados por Jesus, eles perceberam. Nós não podemos dizer que nós somos justos. Nós não podemos dizer que nós não temos pecados. Todos têm pecados. Isso é uma mensagem bíblica. Então Jesus usa essa pergunta retórica, né, para paralisar os oponentes, né? Aí Jesus, né, inclinando-se, continuou a escrever no chão. Agora eu quero que você leia comigo o verso 33, capítulo 8, verso 33. Diz assim: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Aqui eu quero citar esses dois textos, o texto da mulher adúltera e a sequência dele, Jesus falando com aqueles homens, para a gente entender um pouquinho sobre a graça na vida dessa mulher.
Essa mulher, ela estava sendo envergonhada por todos. Queridos irmãos, professores, quando a gente vai falar do assunto da graça, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender como o pecado ele nos separa de Deus. Como o pecado é vergonha para nós. Como o pecado nos destrói. Assim como aquela mulher adulta que estava na frente de todas, sendo zombada pelas pessoas e ia ser apedrejada, assim é para ser com qualquer pecador. Se não fosse a graça de Deus, essa é a nossa posição e a gente, olhando com olhos espirituais, é assim que as coisas estão acontecendo. Nós, se as pessoas conhecessem nossos pecados, se as pessoas conhecessem nossas opiniões, a gente seria essa mulher no meio das pessoas, sendo apedrejada. Né? Porque não existe pessoa perfeita, não existe pessoa santa demais, né? No sentido das suas próprias forças, a não ser uma pessoa justificada por Deus. E essa mulher, ela ia ser morta diante de todos por causa do seu pecado. Ela está sendo banalizada diante de todos por causa do seu pecado. Mas Jesus estava ali. E como Jesus estava ali, né, essa mulher foi alcançada pela graça. A graça é o próprio Jesus. E as pessoas que iam atirar uma pedra nela, Jesus diz, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus diz assim, quem é santo aqui? Quem é puro? Quem é o melhor? Quem é bom? Quem não tem pecados? Essa é a pergunta de Jesus. Todo mundo paralisa. Né? E Jesus olha para aquela mulher e ele pergunta, alguém te condenou? Né? Porque nós todos somos falhos aqui, significa alguém te condenou? Ela diz, não, ninguém me condenou. E Jesus diz o quê? Eu também não te condeno. Porque Jesus poderia condenar aquela mulher. Jesus pode condenar-nos, né? Mas Jesus, ele diz, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, a graça abraçou aquela mulher. Aquela mulher que era para ser morta, aquela mulher que foi envergonhada por causa dos seus pecados, ela é abraçada pela graça. Ou seja, ela é liberta, livre da morte, livre da acusação, livre da destruição, livre da vergonha, porque ela tem um favor de Jesus. Se Jesus não vem à terra, se Jesus não encarna, se Jesus não se revela, essa mulher não seria alcançada. Tudo é ação de Deus. Isso é graça, é abraço, é cuidado. Mas o que existe hoje é uma banalização na graça no sentido de que as pessoas dizem assim, viu? Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, então ninguém pode falar de ninguém. Ninguém pode dizer que uma coisa é errada, outra coisa é errada. Não, não é isso que esse texto está dizendo. Jesus diz, os seus pecados são perdoados, vai e não peques mais. O problema desses homens e desses fariseus é que eles estão humilhando essa mulher. Eles não estão querendo que essa mulher ela saia daquele erro e seja transformada por Jesus Cristo. Eles estão querendo que essa mulher, né, seja apedrejada e seja envergonhada para pegarem Jesus Cristo, estão tentando Jesus Cristo. Isso é diferente. A banalização da graça, a sutileza da banalização da graça é a tentativa de usar a graça, né, de Deus de uma forma equivocada. Né? É desvirtuar o que Jesus diz. Jesus não quer que ficamos em pecados. Não é porque nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, e nós não alcançamos a salvação, significa que nós vamos viver sempre do jeito que queremos, como queremos. A graça não funciona dessa maneira. É que nós somos pecadores, somos injustos, nós merecemos condenação, mas Jesus nos abraça para viver a dinâmica da graça. Para ser abraçado, perdoado por Ele e viver uma vida de perdão, e viver uma vida de responsabilidade, e viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. É para isso que nós somos chamados. E ir, depois de ser abraçado, e não voltar a cometer os pecados que cometíamos, é graça. É por causa do encontro com Jesus Cristo que nós podemos vencer nossos pecados, que nós podemos ter frutos do Espírito, que nós podemos ter uma caminhada cristã verdadeira. Nós não fazemos essas coisas por causa de nós, fazemos essas coisas por causa da graça. Obras, boas ações, vencer nossos pecados, vencer as tentações, é fruto do encontro com a graça, é parte da obra da graça. Então nós temos que continuar vivendo na graça. A banalização da graça é tentar transformar essa graça preciosa em uma graça barata, em uma graça que não tem valor, em uma graça que todos vivem como querem e não querem ter um encontro com Jesus. Não, não é isso que acontece. Não importa qual seja o tamanho do pecado de uma pessoa, não importa o que ela tenha feito, Jesus, ele chega a essa pessoa e manifesta a sua graça. Mas essa pessoa é convidada a continuar vivendo na graça, ou seja, continuar vivendo com temor ao Senhor, buscando agradar ao Senhor, não por causa dos méritos dela, mas porque ela foi encontrada, ela é grata porque foi alcançada pela graça. Então a mulher adúltera é um exemplo dessa dinâmica e desse encontro
com a graça de Deus. E a gente pode tirar algumas aplicações aqui sobre essa reflexão que a gente está fazendo sobre esse sermão Maravilhosa Graça. A primeira é que a gente não pode achar que as nossas obras nos justificam, mas é pela graça de Deus. Não importa o que você faça, você não é digno de Deus porque você é bonito, porque você é forte, porque você é inteligente, porque você um dia fez uma boa ação para alguém. Nós somos alcançados e justificados por Deus por causa da graça dele. Se Deus não age, nós não temos salvação. Se Deus não é misericordioso, nós não temos vida. É graça, é favor imerecido. Todo cristão vive na dinâmica da graça. Por isso, nós não podemos nos achar maiores do que os outros, melhores do que os outros, nem ficar mandando as pessoas para o inferno no sentido de dizer, eu sou o bom. Não é, não. Todos nós somos maus. E desejamos e rogamos que todas as pessoas conheçam, compreendam, ouçam, vejam, sejam abraçadas pela graça de Deus. Esse é o nosso desejo. A gente deve reconhecer a nossa impotência e dependência do Senhor. Somente isso. Aceitá-la como nosso Salvador. Ver a transformação da nossa vida é que nem aquela mulher adúltera, tá? Ela está impotente, ela não tem o que fazer. Mas após ela ser abraçada pela graça, ela só tem que acreditar nas palavras de Jesus. Ela só tem que acreditar que Jesus a perdoou, não condenou ela, não está condenando ela, mas está colocando ela de pé para ela seguir vivendo a dinâmica da graça. Então nós temos que fazer isso, confiar em Jesus, confiar que Ele nos resgatou, confiar que Ele nos salvou e viver essa dinâmica da graça. Então, tomemos cuidado com o legalismo, assim também como tomemos cuidado com uma graça barata, com um desvirtuamento da graça, ou tratar a graça de qualquer coisa. Não, a graça ela é convite sem merecermos, para sermos abraçados e perdoados, como aquela mulher adúltera, mas também para nos levantarmos e vivermos a dinâmica do reino, porque só podemos viver a dinâmica do reino, só podemos vencer nossos pecados, só podemos vencer nossas maldades, só podemos ser crentes fiéis que buscam o Senhor Jesus Cristo por causa da graça. É um favor imerecido que nos alcança. Tá bom, queridos? Essas são as aplicações. Se você quiser adquirir o sermão completo, aqui eu fiz um rápido panorama para apresentar para você esse sermão, você entra em contato com o número do EBD em Foco, tá? Ou você entra no site do ebdemfoco.com, ou as informações e links vão estar aqui na descrição do vídeo. Aí você vai poder ter acesso ao sermão completo. São dezenas de páginas onde há um estudo, tá? Sobre o tema da maravilhosa graça. Então o irmão Everson tem um sermão com um tema sobre a maravilhosa graça, e se você quiser adquirir esse sermão para te ajudar na aula de número 2, te ajudar no decorrer desse trimestre e te ajudar para a sua vida, né? Para suas aulas, para os seus estudos, se você quiser adquirir esse sermão, que ele é vendido de forma separada, você pode entrar em contato com o EBD em Foco ou clicar nos links aqui embaixo, tá? Para você conseguir adquirir esse documento em PDF, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Fiz aqui uma rápida exposição, mas seria muito interessante que você adquirisse e lesse a graça na vida de Raabe, a graça na vida de Judá, a graça na vida de Noé, de vários personagens bíblicos que esse sermão aborda, tá? Fiquem todos com Deus, espero que você tenham gostado desse conteúdo e já esses exemplos, esses comentários te ajudem na lição de número 2 para este domingo e na sua carreira e caminhada cristã. Deus te abençoe.